Muito bem, meus caros, que bom estar aqui com vocês. Meu nome é Vicente Sevilha, eu estou falando em nome da Declare Fácil e a gente vem discutindo em vários momentos diferentes temas ligados ao imposto de renda da pessoa física para ajudar você a fazer isso com tranquilidade, né? Neste momento, eu quero conversar com vocês a respeito de uma coisa chamada mensalão. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez até você já faça o seu mensalão, né? E aí quero explicar com um pouquinho mais de detalhes como é que funciona essa coisa do mensalão. O mensalão, ele tem uma... Eu vou mostrar para vocês uma tabela, porque ela vai me ajudar aqui na explicação. Ele tem um raciocínio que é assim: a legislação determina que toda vez que eu recebo valores de uma empresa, então sempre que uma empresa paga para uma pessoa física, essa empresa é responsável por descontar o imposto de renda devido já diretamente na fonte. Então a fonte é a empresa, né? Ela que está pagando, ela já desconta o meu imposto de renda, ela já vai lá e tira a parte do imposto de renda. Como é que a empresa faz isso? Ela usa uma tabela para fazer esse cálculo, que é esta tabela que está aqui. E aí você vai, se você olhar a tabela, você vai percebendo de quanto mais a empresa paga para a pessoa física, os valores vão aumentando a cada linha, maior é o percentual devido. Então, por exemplo, tem casos em que é 0%, 7,5%, 15%, 22,5%, 27,5% é o máximo, né? Tem uma matemática que é a parcela a deduzir aqui, que eu já vou explicar como é que funciona. Mas o ponto talvez central aqui é, quanto mais a empresa paga, maior é o desconto de imposto de renda na fonte. Então, veja o que acontece. Se uma empresa vai pagar para um profissional R$ 3.000, por exemplo, ela vai fazer o cálculo nessa linha aqui. Olha, R$ 3.000 se encaixa nessa linha. R$ 3.000 vezes 15% são R$ 450. E existe uma parcela a deduzir, ela não vai descontar de mim 450, ela vai pegar os 450, deduzir sempre 354,80, sempre nessa faixa, né? E vai chegar no valor de 95,20. Então, ela, ao invés de me pagar R$ 3.000, ela pagará 3.000 menos os 95,20. Tem umas complicações no cálculo, INSS, pensão, dependentes, não estou trazendo para esse momento, porque eu só quero que você compreenda como é que funciona. Então, faz de conta que não tem nada dessas coisas outras, né? Vamos pegar um exemplo onde nada dessas outras coisas existissem. Por exemplo, aluguel. Estou pagando o aluguel para um senhorio do imóvel, sou uma empresa, pago o aluguel, na hora de pagar o aluguel, faço essa conta aqui, desconto dele 95,20. Tá? O cálculo terminaria aí se eu, pessoa física, dono do imóvel, estou usando o exemplo do imóvel, mas serve para um médico que tem mais empregos, para qualquer pessoa que tem mais de uma fonte, né? Mas, por exemplo, se eu, que tenho uma única fonte de renda, pessoa jurídica, não tenho mais nenhuma outra fonte, portanto, já está feito o recolhimento no fim do ano, preparo a minha declaração, inclusive é bem provável que eu tenha imposto a restituir. Quando eu tenho uma única fonte de renda, bem provável que eu vou receber de volta um pouco do imposto que eu já paguei a cada mês. Né? Agora, se eu tenho mais de uma fonte de renda, pessoa jurídica, por exemplo, tenho 2 empregos, acontece. Especialmente algumas categorias, médicos, por exemplo, são frequentes em ter mais de um emprego, trabalham em vários hospitais, né? Ou eu tenho mais de um inquilino, então eu recebo aluguéis de mais de uma empresa diferente, né? Eu vou ter uma diferença, eu vou ter um impacto, que é o seguinte: imagine que então eu receba aluguel de uma empresa, R$ 3.000, e também de outra empresa, digamos que eu receba mais R$ 3.000, o mesmo aluguel de 2 empresas diferentes. Cada uma delas fará o cálculo usando a tabela. Então, primeira empresa que me paga R$ 3.000 fará o cálculo com essa linha, vai descontar 95,20 de mim. A segunda empresa que me paga R$ 3.000 de aluguel também fará o cálculo nessa mesma linha e vai descontar R$ 95,20 de mim. E poderia parecer, pronto, então cada uma delas descontou o imposto de renda na fonte e agora está recolhido, eu estou em dia com o fisco. Não estou, na verdade. Por que não? Porque o total de rendimentos que eu tive, cada uma me pagou 3.000, mas o total de rendimentos que eu tive foi de R$ 6.000. E quando eu faço o cálculo com R$ 6.000, eu não vou mais usar essa linha. Eu vou ter uma coisa que a gente chama de progressão da tabela. Eu vou progredir na tabela, eu vou para a linha de baixo. Olha, eu vou cair nesta linha. R$ 6.000 de rendimentos de aluguel me leva para pagar 27,5% de imposto de renda, e não 15%, como as empresas descontaram de mim. Compreende? Então, quando eu tenho aqui R$ 6.000, multiplico, estou falando com você e fazendo a conta aqui, por 27,5%, eu teria um imposto de 1.650. Nessa faixa tem uma parcela a deduzir de 869,36.
Então, para um aluguel de R$ 6.000, eu deveria pagar R$ 780,64. Como está dividido em duas empresas, 3.000 cada uma, elas só descontaram de mim R$ 95,20 cada uma delas. Então, fica uma diferença a favor do fisco de R$ 590,24. Esta diferença, eu tenho duas hipóteses que eu posso tratar. Deixo ela quietinha, guardo esse dinheiro. No fim do ano, faço a minha declaração do imposto de renda, ou melhor, no começo do ano que vem, faço a minha declaração do imposto de renda, coloco as duas fontes de renda, os dois aluguéis que eu recebo, informo que cada uma descontou de imposto de renda na fonte, os R$ 95,20 por mês de cada uma delas, e o programa do imposto de renda fará o cálculo da diferença que eu não recolhi por conta dessa progressão de tabelas, né? E vai me cobrar o valor da diferença. Então, no fim do ano, vai aparecer lá um valor de imposto para eu pagar. Vai surgir lá um imposto de renda para eu pagar, que aí eu pago no final do ano, na hora da declaração, tá bom? Agora, há casos, eu mesmo já acompanhei muitos declarantes que eu auxiliei e que viviam essa situação, em que, com mais de uma fonte de renda, quando chega na hora de pagar no final do ano, eles tomam um susto, porque de repente, do nada, aparece ali R$ 7.000 de imposto para pagar, sendo que ele tem 6.000 de aluguel por mês e tem um mês de aluguel praticamente para pagar de diferença na declaração, por conta da progressão na tabela, né? Isso também vale, estou usando sempre o exemplo de inquilinos, mas como eu já falei, pessoa que tem mais de um emprego, ou até um misto, eu tenho um emprego e recebo aluguel, né? Eu vou ter uma diferença para pagar. Nestes casos, então, quando eu tenho mais de uma fonte de renda, pessoa jurídica, eu estava dizendo que tem duas opções. Primeira opção, não faço nada agora, espero o ano acabar, faço a minha declaração e pago na declaração a diferença. A segunda possibilidade é, eu não quero esperar o ano acabar, eu me atrapalho, eu quero já todo mês ir recolhendo essa diferença. E aí eu faço o mensalão. Faço um cálculo, emito uma guia de recolhimento que chama DARF, e pago esses 590 do meu exemplo aqui todos os meses. Vou pagando todo mês. Pronto, quando chegar o fim do ano, estou com o meu imposto pago, não vou ter imposto nenhum para pagar na declaração, né? Este mensalão, ele não é, diferente do Carnê-Leão, que eu gravei em outro vídeo, né? O mensalão, ele não é obrigatório. Eu não preciso pagar mês a mês. Eu posso guardar esse dinheiro e pagar de uma vez só no final do ano. Mas, como eu disse, tem gente que se atrapalha e tal, prefere pagar todo mês e aí recolhe o mensalão. Se você quiser fazer o mensalão, você pode fazer na mão, pega a tabela, faz os cálculos, emite o DARF, lá tem um código específico que faz o pagamento, ou baixa o aplicativo da Declare Fácil, você vai achar na loja de aplicativos do teu celular ou do teu tablet, né? Procura lá o Declare Fácil, baixa o aplicativo, ele faz tanto Carnê-Leão quanto mensalão. Então, ele vai fazer o cálculo do teu mensalão, e você recolhe todos os meses, quando terminar o ano, está tudo em ordem com o seu imposto de renda, tá bom? Obrigado pela atenção, até um próximo vídeo.